A presidente da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, chegou no território de Taiwan. Mas o primeiro ponto que a gente precisa levantar dessa visita é a relação de ambiguidade entre Estados Unidos e Taiwan. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos mantêm relações com a ilha, os Estados Unidos não reconhecem a ilha como um Estado. Essa visita aumentou as tensões entre China e Estados Unidos, que já estava quente desde o governo de Donald Trump. Mas no jogo geopolítico, você percebe que a dinâmica de Joe Biden em relação à China permanece a mesma. E até a relação chinesa frente às ações do governo de Biden. Todo mundo imaginava que quando Biden, por ser um democrata, chegasse ao poder, essas relações gerariam ali um apaziguamento, mas pelo contrário, continuam tensas. E essa visita da Nancy Pelosi colocou ainda mais combustível nessa relação conturbada entre as duas maiores potências econômicas do mundo. A China não reconhece Taiwan como Estado. Em 1949, nós tivemos a Revolução Comunista liderada por Mao Tse-tung, e os capitalistas, que perderam a guerra, recuaram até a ilha e receberam a proteção aí dos Estados Unidos. A China, ela considera a ilha como uma província histórica, mas ela não domina o território. Taiwan, só para vocês terem uma ideia, tem 24 milhões de habitantes. O governo chinês se opõe a qualquer outro país que queira fazer uma relação bilateral com Taiwan. Só para vocês terem uma ideia, em 2016, quando nós tivemos a eleição de uma presidente que era a favor da independência de Taiwan, a repressão militar e diplomática à ilha aumentou demais. Então, essa tensão, ela vem ganhando força a partir de 2016. Tá, mas qual que é a relação do governo estadunidense com a ilha? Pós 1940, lá na Revolução Chinesa, os Estados Unidos passaram a reconhecer Taiwan como Estado, mas isso vai até Nixon. Nixon se aproxima do governo chinês, né? Temos aí relações econômicas muito mais focadas entre os dois países, e com isso os Estados Unidos falam, olha, a China tem uma soberania sobre esse território. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos não têm embaixada em Taiwan. Isso aí é um símbolo, né, importante na diplomacia, no jogo geopolítico. Imagina se os Estados Unidos instala ali uma embaixada em Taiwan. Isso aumentaria ainda mais as tensões. Mas os Estados Unidos não dá esse passo a mais. Seria um passo ali muito, muito tenso. Atualmente, o governo dos Estados Unidos apoia amplamente a ilha e elogia várias vezes nos seus discursos o seu status democrático. Tá, mas o que fala a China? A China fala o seguinte: se os Estados Unidos continuar ali atravessando essa linha vermelha e invadir toda essa soberania do território chinês, quando falamos de território, nós falamos de poder, poder sobre o espaço geográfico, eles enfrentarão fortes medidas em resposta a essa invasão, fora, isso é importante, que vão ter que assumir todas as consequências. Fala que é uma violação severa do princípio de uma só China, de uma China única. E isso está dentro da retórica do Xi Jinping. O Xi Jinping, desde quando se elegeu, e agora nós vamos ter outra eleição e a sua fala continua a mesma, é uma China cada vez mais forte, uma China única. Então você tem ali conflitos internos na China, como no Tibete, na província de Xinjiang, e também em Taiwan e Hong Kong, que são áreas tensas, mas ele fala o seguinte, é uma China só. Esse é o território chinês. E no momento que os Estados Unidos se posicionam dessa forma, vai contrário à retórica do presidente chinês, que é um homem forte, que quer se reeleger. Segundo a imprensa americana, o grande projeto da China e do Xi Jinping é anexar de vez Taiwan. Então pode ser que os Estados Unidos está dando até algum motivo para essa anexação. Você, o que você acha sobre tudo isso? Qual é a sua opinião sobre esse papel dos Estados Unidos na geopolítica mundial? E a China tem o direito de querer anexar esse território e falar é uma China só,
como é aquilo que o Xi Jinping está batendo na tecla, deixe sua opinião aí nos comentários, deixe o dedão no like e se inscreva aqui no canal Geopolítica Flix. A gente vai estar comentando aí sempre todas as questões geopolíticas que acontecem no mundo.